Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Jesus, a essa casa de oração. Eu trago para a nossa conversa de hoje um homem que ele vivia nos céus e em determinado momento ele foi conduzido para a terra. Nesse evento, ele foi cativado por uma criança que, comparado a tudo o que ele era, a tudo que o homem era, essa criança, ela parecia tão efêmera a ponto de desaparecer com um simples sopro desse homem. Ela, a criança, lhe pedia coisas simples e ele as atendia, pois eram coisas genuínas e tinham muito a dizer, que logo elas seriam escritas e transmitidas para aqueles que tivessem ouvidos para ouvi-las. Mas antes de eu dar continuidade nessa reflexão espírita, referente ao livro Pequeno Príncipe, e no decorrer a gente vai entender um pouquinho sobre essas lindas mensagens que o livro traz, eu vou fazer um breve resumo do livro, porque a maioria de nós, acredito que lemos o livro, né, na adolescência ou quando criança, mas nós adultos acabamos por esquecer o que esse livro lhe retrata. A história, então, ele começa com um piloto perdido no deserto do Saara. Ele teve uma pane em seu avião e ali ele foi forçado a pousar. E ali nesse deserto ele encontra um menino, que é o nosso pequeno príncipe. E o menino, no início da conversa, pede para ele desenhar um carneiro. E ali, então, a partir desse encontro, o narrador e também piloto, ele nos conduz a uma jornada muito emocionante através dessas histórias, através dos planetas visitados pelo Pequeno Príncipe e através das conversas, né, profundas que ele, o Pequeno Príncipe, tem com os habitantes desses planetas. Cada planeta visitado pelo Pequeno Príncipe, ele representa uma faceta da natureza humana, sejam elas boas ou ruins. E dentro dessa leitura, dentro da reflexão, ela traz muitos significados, tanto da vida, né, como do decorrer dos ensinamentos que ele traz para nós. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe ele compartilha conosco várias experiências, vários ensinamentos, várias questões, entre elas as questões universais, como a importância da amizade, a importância da conexão emocional, a necessidade de se cultivar a imaginação e de cultivar a criatividade e, principalmente, a importância de nós valorizarmos as pequenas coisas da vida. O livro, ele também apresenta personagens memoráveis, como a Rosa, o rei, o bêbado, o vaidoso e a raposa. Cada um, então, desses personagens, eles representam uma qualidade ou uma falha humana. A Rosa, por exemplo, ela simboliza o amor e a fragilidade. Já a raposa, ela ensina ao Pequeno Príncipe sobre o valor da amizade e os laços emocionais que nos unem uns aos outros. No decorrer da história, o Pequeno Príncipe ele enfrenta muitos desafios e ele encontra muitas situações que testam a sua coragem, testam a sua compreensão pelo mundo, o que leva ele a uma jornada de autodescoberta, como, por exemplo, o que aconteceu com a Rosa. Com a Rosa, ele aprende o verdadeiro significado do amor e da responsabilidade. Ou o seu encontro com a serpente, o qual culmina ali, então, em um encontro fatal. Muitos podem até dizer que essa história não traz nada de novo, que é uma história repetida, que é uma história clichê, mas nós, os adultos, nós acabamos por não absorver as lindas mensagens que o livro O Pequeno Príncipe ele retrata. Mas, para nossa sorte, descobriu-se uma forte aliada força contra esses pensamentos, contra a gente achar que o livro não tem belas mensagens. Lendo o livro, nós podemos acreditar
que ali a gente descobriu a pureza das crianças. Pois o orgulho, a presunção, a vaidade, entre tantas outras coisas, não adentram o coração dos pequeninos. Muitas crianças, eles não se julgam conhecedores de coisa alguma. Poucos sabem sobre o sol, poucos sabem sobre os planetas, poucos sabem sobre a gravidade, e para eles o colorido do céu poderiam facilmente ser pintados, coloridos por um pincel gigante. Muitas crianças, eles ouviram essa história trazida pelo homem que veio do céu, e cada vez que eles ouvem, eles compreendem algo novo, seus olhos brilham, eles conseguem trazer para junto de si um contexto diferente, coisa que nós adultos não conseguimos. Nós ouvimos, como nós conseguimos ouvir como algo novo, se nós fôssemos ler esse livro hoje, ou nós acharíamos ele apenas clichê? O que nós conseguiríamos extrair do livro se nós fôssemos ler ele hoje? O livro, ele é uma história infantil, mas é uma história que contém muita filosofia. Ele é repleto de amor, repleto de lições sobre a amizade, sobre a responsabilidade, sobre a humanidade. E ele nos traz um discurso sobre amar, sobre cuidar de quem nós amamos e sobre olhar as estrelas e enxergar 1000 coisas através do seu brilho. Mas nós, os adultos, na nossa dificuldade de completar o maravilhoso, nós acabamos esquecendo de observar esse brilho. Nós acabamos esquecendo das conexões através do amor, através da amizade verdadeira. Mas para a gente mudar isso, nós precisamos ouvir e ver como as crianças. Exupéry, ele era aviador e ele vivia pelos céus, como já dito anteriormente, como ele mesmo retrata na história do livro. Teve uma pane no deserto do Saara e ali ele encontrou então pela primeira vez o Pequeno Príncipe. Nós devemos lembrar, ou melhor, nós nunca devemos esquecer que Jesus, que Cristo, também saiu do seu assento celeste e retornou aqui à terra para encontrar todos os demais filhos de nosso Pai. As citações que encontramos no livro O Pequeno Príncipe, elas podem ser consideradas clichês. Falar do Evangelho, ela pode ser considerada clichê por alguns, porém, nós precisamos estar cientes de que o nosso coração humano, ele somente se enche de altivez, de alegria, de riqueza dentro do amor, da fraternidade, da caridade, através dos ensinamentos de Jesus, através dos ensinamentos que nós encontramos no Evangelho. Publicado em 1943, o livro O Pequeno Príncipe, ele é muito mais do que uma história infantil. Ele é uma fonte rica de reflexões sobre a vida. Ali nós aprendemos a amizade, o amor e a essência da nossa existência. E da mesma forma que o Espiritismo nos conduz. O Espiritismo, ele nos conduz através do amor, ele nos guia através da amizade e também nos guia através da essência da nossa existência. Então, a seguir, eu me propus analisar breves passagens dessa obra, aliás, passagens bastante significativas, e com aprendizados que nós podemos extrair tanto para a nossa vida física, quanto para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, as pessoas grandes não entendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças estar sempre e sempre explicando. Aqui o autor, o narrador, o piloto, ele nos lembra que com o tempo nós perdemos a capacidade de ver o mundo com a mesma simplicidade e a pureza das crianças. Que nós, os adultos, nós, gente grande, nós estamos frequentemente presos a conceitos e preocupações que escurecem o que realmente a gente necessita ver. A visão das crianças descomplicada e direta, na maioria das vezes,
se não todas as vezes, revelam verdades profundas que nós, os adultos, não estamos prontos para ouvi-las. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Nós encontramos no Evangelho de Mateus. Então, nós podemos dizer que se nós ignorássemos esse conselho, se a gente ignorar esse conselho de Jesus, nós poderíamos estar fadados a viver feito gente grande, sozinho, no nosso próprio asteroide. Segundo, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez tua rosa tão importante. Nessa passagem, o autor destaca a importância do cuidado, da dedicação nas nossas relações. Sejam elas relações sociais, sejam elas relações familiares, sejam elas relações amorosas. A rosa do Pequeno Príncipe, ela não se torna única e preciosa por ser diferente das outras. Ela se torna única devido ao tempo e ao esforço que foram dedicados a ela. Isso nos ensina que as amizades verdadeiras, os amores verdadeiros, eles são construídos através do compromisso, do tempo e da atenção. No capítulo 7, na segunda parte do livro dos Espíritos, intitulado A Lei da Sociedade, Allan Kardec, por meio das respostas dos Espíritos devido às suas várias questões, ele discorre sobre a necessidade de uma vida social. Deus, ele fez os seres humanos para viverem em sociedade, a fim de que nós aprendêssemos o auxílio recíproco, até porque nenhum de nós possui todas as faculdades completas para viver sozinho, sem o auxílio de ninguém. Um depende do outro, né? Um complementa a dificuldade do outro. E o codificador, ele nos anota, ele diz assim: pela união social, eles se completam um pelos outros para assegurar o seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Terceiro, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A responsabilidade emocional é o tema-chave desse livro. Quando o Pequeno Príncipe, ele cativa a raposa e cativa a rosa, ele aprende que os laços, que criar laços, né, é a mesma coisa que assumir responsabilidades com aqueles que passam a fazer parte da nossa vida. A criar responsabilidades com aqueles que passam a depender de nós. Essa lição, ela nos mostra a seriedade dos compromissos que nós assumimos com os outros, a responsabilidade dos compromissos emocionais e a importância de cuidar das conexões que nós estabelecemos um com os outros. De nós depende a nossa melhoria, pois através da nossa melhoria, nós estaremos desfrutando da liberdade de fazer ou não fazer determinadas ações. No livro Entre o Céu e a Terra, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, nós encontramos: todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nós propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo o que nós solicitamos. Aqui eu vou deixar algumas perguntas para serem respondidas pelo nosso eu, nosso íntimo, nossa consciência.
caminho nós estamos seguindo? Quais os compromissos nós estamos assumindo? Nós estamos cuidando das nossas conexões? Estamos utilizando do nosso livre-arbítrio para fazer o bem ou para fazer o mal? Qual resposta nós esperamos através das nossas ações? O que eu estou plantando hoje que eu vou colher amanhã? Quarto, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Cada ser é único e insubstituível. E essa passagem, ela nos ensina a reconhecer e a valorizar a individualidade de cada pessoa. Quando nós cativamos alguém, esse ser, ele torna-se especial e único para nós. Isso reforça, então, a importância de a gente respeitar e celebrar as diferenças de cada um, de cada ser, de cada indivíduo que entra em nossas vidas. Para nós, espíritas, Jesus, ele representa o maior modelo de perfeição. E é por meio da prática diária dos ensinamentos que Jesus deixou para nós no Evangelho, é que nós procuramos estar sempre em harmonia com a criação e com todos os seus seres. E foi ele, Jesus, que ele resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quinto, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. A vida, ela é cheia de desafios e muitos momentos difíceis, mas essas experiências, elas nos permitem crescer e alcançar momentos de fortalecimento, de realização. E essa metáfora, ela nos sugere que a dor e a dificuldade, elas são parte integrante do nosso processo de crescimento espiritual e de crescimento pessoal. E dentro da doutrina espírita, sabemos que isso é realmente verídico, que toda dor e sofrimento, por mais que nós possamos não entender o porquê nós estamos passando por ela naquele momento, por mais que nós não entendemos o porquê nós precisamos passar por aquilo, ela nos traz crescimento pessoal e nos traz o crescimento espiritual. Tem uma frase de Allan Kardec que diz: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que nós fizermos para o outro. O que nós estamos contribuindo para a felicidade do outro, que estará contribuindo para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, para o nosso processo de desenvolvimento espiritual e pessoal. Sexto, é muito mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. Se consegue julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. O Pequeno Príncipe, ele nos lembra da importância da reflexão e da autoavaliação. É fácil criticar aos outros, mas julgar a nós mesmos é muito mais difícil. Enfrentar as nossas próprias falhas e trabalhar para superá-las seria um sinal de grande sabedoria e crescimento. A doutrina espírita, ela é uma filosofia de vida. E a doutrina, ela vem apoiada tanto na filosofia, na observação de fatos mediúnicos, vem apoiada na ciência e vem apoiada principalmente na moral que Cristo deixou para nós na Terra. Na moral que Cristo deixou para a humanidade. Os ensinamentos de Jesus, eles são de tal modo profundos e universais que atravessaram séculos e séculos e aqui se perpetuam. Nós podemos resumi-lo em fazer ao próximo
o que desejaríamos que fizessem para nós se nós estivéssemos no lugar do próximo? Todos temos na memória o episódio da mulher adúltera, que ia ser lapidada e com a intervenção de Jesus, ela salvou-se de ser apedrejada, prática que era comum naquela época e sociedade. Vai e não voltes a pecar, aconselhou Jesus, referindo-se então que ele também não a julgava. A ética e a moral de Jesus, eles são um norte pacificador e transversal para toda a humanidade. Se colocada em prática, essa moral de Jesus nos conduzem para a fraternidade, nos conduzem para a solidariedade, para a colaboração, para a desculpa, para o perdão e principalmente para o amor ao próximo. Se seguíssemos isso, seria o roteiro perfeito para a sociedade existencial do futuro. Não julgar, ele é um ato precioso dentro da doutrina espírita. Não julgar o próximo, não julgar as suas escolhas, não julgar as suas opiniões. É um não julgar no sentido de não criar desavenças, de não criar inimizades, de não criar aversões, nem guerras, nem mal-estar. Entendendo assim que cada um de nós tem o seu nível de evolução próprio e que nós não podemos exigir do próximo aquilo que eles ainda não conseguem nos dar. Também temos as nossas limitações, temos as nossas falhas, temos as nossas ideias que podem causar discórdia com o próximo. Não julgar é um ensinamento, uma prática existencial. É uma prática para a pacificação social, para a nossa evolução espiritual, para a evolução do homem e, consequentemente, para a evolução da sociedade, no qual nós estamos inseridos. O que pode, então, se a gente seguir esses roteiros, culminar aí na evolução do planeta em que nós estamos vivendo, no planeta em que habitamos. Sétimo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A raposa, que ela se torna amiga do pequeno príncipe, ela compartilha essa sabedoria com ele. O essencial na vida, que é o amor, que é a amizade, que é a felicidade, ela não pode ser medida e nem vista com os olhos. Essas qualidades, elas são intangíveis. E só podem ser verdadeiramente compreendidas e verdadeiramente valorizadas se vistas pelo coração. Este ensinamento, ele nos convida a olhar além das aparências e a valorizar o que realmente nos importa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós encontramos em Mateus. E para complementar a questão 7, nós temos na questão 8 a seguinte frase: os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 20, há uma bela comunicação intitulada Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade. Toca-a, vê as almas e pode se lançar com ela nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não o veem. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo terrestre que nos conduz à morte. Tanto o autor do livro, narrador, aviador, como a passagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos incentiva a confiar em nossos sentimentos,
a confiar em nossas intuições, especialmente quando nós vamos enfrentar o desconhecido. Muitas vezes, a razão, a lógica, elas não são suficientes para nos guiar nas complexidades que é a nossa vida. Então, nós precisamos ouvir primeiramente com o nosso coração e seguir as nossas intuições. Mas para isso nós temos algumas tarefas. Quais seriam essas tarefas? Nós precisamos aprender a amar verdadeiramente, a desenvolver a caridade, a confiar no nosso íntimo e a ouvir a voz de Deus em nosso coração. E nos tornarmos um verdadeiro espírita. Na vida material, por exemplo, quando nós saímos para uma viagem, saímos para uma aventura, que vamos, enfrentar desafios, conquistas, precisamos de resistência, de coragem, nós temos como apoio, nós temos ali na retaguarda, nós temos o GPS, nós temos satélite, nós temos o rádio, enfim, que estão ali dando suporte e nos orientando. Como espírito, nós somos amparados e intuídos pelos nossos mentores. E nós necessitamos dessa sustentação. Nós somente precisamos aprender a ouvi-los e senti-los através do coração. Esse livro, mesmo não sendo um livro intitulado como obra espírita, ele nos traz passagens que nós podemos compreender como sendo ensinamentos válidos dentro da doutrina. Como, por exemplo, os diversos mundos por onde o Pequeno Príncipe e o aviador passaram, os ensinamentos que eles ali encontraram nesses diversos mundos, nessas diversas existências, como também a passagem onde o Pequeno Príncipe, ele aceita o veneno da serpente, onde ele aceita ser picado por ela, pois ele acredita que ali, ao receber esse veneno, ele estaria recebendo o remédio para a cura da sua solidão. Ele, o Pequeno Príncipe, acredita que através da picada venenosa, ele retornaria para o seu verdadeiro lar. Pois o seu amigo, o aviador, que havia sido cativado pelo Pequeno Príncipe, conserta o seu avião e retornaria para sua casa. Este livro, ele é uma obra-prima, é uma obra que ela transcende gerações e oferece lições valiosas que nós, adultos, precisamos levar sempre conosco. Através das suas histórias e das suas metáforas, o autor, então, ele lembra da importância do amor, lembrando da amizade, da responsabilidade, da caridade e principalmente de nós aprendermos a ver através do coração. Essas são consideradas importantes virtudes dentro da doutrina espírita. Virtudes essas que são necessárias para a nossa evolução espiritual. Necessárias para que nós tenhamos triunfo na nossa reencarnação, para que conseguimos, assim, cumprir com aquilo que nós propomos a cumprir aqui no planeta Terra, aqui nessa existência. E fica aqui um convite para nós podermos redescobrir o essencial que muitas vezes permanece invisível aos nossos olhos, mas que é vital para uma vida plena e significativa. Então, que nós possamos ver e sentir através do coração. Desejo a todos uma feliz e abençoada noite.